Olá, meu povo, tudo bom? Hoje vamos tratar da avaliação da educação básica, a partir do texto 4. Vamos lá. Para que haja avaliação num país, num Estado-nação, a primeira coisa que a gente tem que observar é que devem haver políticas de avaliação. E o que são políticas de avaliação? Para a gente entender, uma vez estabelecidas as políticas públicas educacionais para determinada etapa, nível, né, ou modalidades, por exemplo, são delineados os marcos operativos, os marcos normativos e operacionais sobre o como e por quais instrumentos a educação será avaliada considerando a melhoria ou correção dos desvios de sua finalidade. A isso se chama de políticas de avaliação. Pois é. Então, nós temos que ter políticas públicas voltadas a toda a educação nacional, não é? E daí se pensar quais instrumentos e de que maneira será necessário é, aplicarmos as avaliações para verificarmos os rendimentos dos alunos, não é? Para verificarmos, inclusive, a, as condições materiais que para a educação são oferecidas, tá? As condições materiais elas são determinantes para a qualidade da educação também, tá? Embora exista o aspecto físico, elas são determinantes porque são espaços, são lugares, são objetos, né? Nos quais as crianças estarão lá convivendo e passam a maioria do seu dia, né? Grande parte do dia, ou uma boa parte do dia no espaço escolar, tá bom? Então, novamente, os marcos operativos, os marcos normativos e operacionais sobre o como e por quais instrumentos a educação será avaliada, considerando a melhoria ou correção dos desvios de sua finalidade, nós chamamos de políticas de avaliação, tá bom? As políticas de avaliação de forma geral no Brasil, elas aconteceram num tempo e espaço diferenciado em relação aos demais países, não é? E a pergunta é justamente essa, não é? É a partir de quando as avaliações externas começam a ser expandidas no Brasil? Para a gente poder situar essa discussão, a avaliação interna é aquela que a escola aplica, né? Ok? Com a finalidade de verificar o conteúdo que foi desenvolvido pelo professor junto com o aluno, tá? No dia a dia, etc., né? Em relação hoje, por exemplo, a BNCC, que é tão importante porque, por mais que se queira ou se tenha pontos de vista contrários, ela é importante, ela está aí na agenda do dia, e se você concordar ou não, ela continua sendo importante porque faz parte do nosso contexto nacional, tá? Então, a partir de quando essas avaliações entram? A gente coloca como marco operativo das avaliações externas do Brasil a década de 1990, quando o processo de democratização ele começa a se estabelecer novamente, né? Primeiro, a partir da Constituição de 1988, mas efetivamente nos anos 90, né? Quando a gente vai ter, por exemplo, o governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, que em outros momentos eu já disse para vocês que certamente ele vai ser um grande arquiteto das políticas educacionais na década de 90. Novamente, aquela colocação, né? Embora muitas das projeções efetuadas no governo de FHC, por ele não foram executadas, né? Foram executadas depois, ou não foram algumas delas não foram executadas, mas grande parte do que foi projetado na década de 90 acabou sendo desenvolvido ou no próprio governo ou depois no governos posteriores, como o governo de Lula, de Dilma, né, de Temer e agora Bolsonaro também. Ok? Então, a partir de quando? A partir de 1990. E aí a gente vai ter para que as avaliações externas são desenvolvidas ou quais são as atribuições dessas avaliações externas. De uma maneira geral, né, em todos os países, os Estados-nação, se coloca como vetor
para justificar a avaliação externa do rendimento dos alunos, da condição da escola, dentre outras questões, considerando pelo menos esses tópicos que a gente colocou e fez alguns destaques aqui, tá? Primeiro eu vou passar pelos tópicos e depois a gente vai fazer um tipo de uma paradazinha nos tópicos que eu destaquei, que estão em vermelho, que são os pontos 2 e 5, ok? Então vamos lá. As finalidades das avaliações externas para os Estados-nação. É claro que aí vai entrar toda a análise, né, que, que se desenvolveu em nível de políticas públicas também, tá? Porque se eu vou aplicar uma avaliação antes, eu tenho que ter os marcos normativos e operacionais dessas avaliações. Então, primeiro ponto, para que se usa as avaliações externas? Melhorar as economias nacionais, estabelecendo os vínculos mais fortes entre escolarização, emprego, produtividade e mercado. Se olha, portanto, para o rendimento dos alunos através das avaliações externas, não é? E se observa quem está ficando para trás, não é? Por que está ficando para trás? É a relação da solicitação do mercado, né, para poder empregar o indivíduo e da sua produtividade, como é que esse indivíduo se encaixa nesse contexto todo. Então, é olhado esses tópicos, essas relações, porque uma vez que se melhora a escolarização dos indivíduos, a sua relação com emprego e produtividade e mercado, a economia também vai dar um salto significativo, justamente pela contribuição dos cérebros que se formam da mão de obra especializada que se tem, ok? E quanto menos escolaridade, pior as economias andarão. 2. Melhorar os resultados de aprendizados, não é? Não se pode, por exemplo, num país que se julgue desenvolvido, que os seus cidadãos não dominem aquilo que deveriam dominar em idade apropriada, por exemplo. Né? Então, melhorar os resultados tem a ver bastante com essa dimensão. 3. Relacionados a competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. 3 palavrinhas, desde a década de 80, começam a aparecer no cenário. Competências, habilidades e atitudes. Mas na década de 90, tem assim uma projeção piramidal, a gente pode dizer, né? Principalmente a partir da promulgação ou da colocação em prática, né, da prática dos parâmetros curriculares nacionais, elas entram diretamente dentro do próprio currículo, competências e habilidades. Né? Então, melhorar as habilidades dos alunos, desenvolver as suas competências, né, exigidas pelo mercado de trabalho, são finalidades dos Estados-nação de maneira geral, tanto que na pauta do mundo globalizado e do mercado mesmo internacional, competências e habilidades fazem parte, inclusive, do currículo de grande parte dos países da União Europeia. Todos que, por exemplo, participam do processo de Bolonha, que é justamente a reforma que aconteceu no ensino universitário, né, dos quais comungam vários países, inclusive Portugal, utilizam competências gerais e específicas para serem desenvolvidas no seu currículo. Tá? Então, os alunos são avaliados mediante o alcance das competências que são supervisionadas pelos professores e de acordo com o rendimento acadêmico de cada estudante. 4. Obter um controle mais amplo dos sistemas educativos nacionais sobre os conteúdos curriculares e educação. Para se obter esse controle mais amplo dos sistemas educativos nacionais sobre os conteúdos de avaliação, seria necessário, sem dúvida nenhuma, né, quando se pensa em avaliação externa, que se houvesse um currículo nacional. O Brasil recentemente aprovou a BNCC. O problema é que antes já se tentava fazer uma projeção de controle maior, justamente pela centralização que existe mesmo no vetor da educação. Né? Daí que se criaram as diretrizes curriculares nacionais para
todos os níveis e etapas. Tá? Até hoje nós temos, guiando o processo educacional do ensino superior da educação básica também, e da educação básica paralela com a BNCC, as diretrizes permanecem. Elas não foram suprimidas por conta da BNCC. Tá? Então, esse controle dos sistemas educativos sobre conteúdos curriculares e avaliação, o governo já fazia antes, mas, quer dizer, a partir da década de 90, mas com a BNCC, agora existe uma padronização acerca do que deve ser tratado em nível de conteúdo e como a avaliação deve se processar. Ok? Muito bem, bora lá. 6. Ampliar a contribuição da comunidade. Desculpa. 5. Reduzir os custos dos governos com a educação. Ok? 6. Ampliar a contribuição da comunidade para a educação por meio de sua participação na tomada de decisões escolares, finalidades da avaliação externas, né? E tudo isso tem a ver com a melhoria da eficiência dos sistemas educativos e do fomento à responsabilidade social e profissional pelos resultados da educação. Aí se coloca, todos são responsáveis, né? Então se projeta uma política de avaliação para o país e todos devem entender pelo menos o que se pretende, portanto as finalidades são realmente importantes. Do ponto de vista logístico, né? Está correto em se dizer assim, olha, que nós precisamos melhorar os resultados de aprendizado dos alunos. Vamos retomar os pontos 2 e 5 comprometido. Né? Melhorar os resultados de aprendizado, não é? Mas não numa métrica de, ok, ele tirava 5, agora tira 8, então melhorou. A lógica que nós, como cidadãos, entendemos como importante é de que o aluno efetivamente aprenda o que deveria aprender em idade apropriada. Né? E esse é um gargalo que nós não conseguimos avançar muito ainda. Porque grande parte dos nossos alunos entram e saem do sistema, mas não aprenderam aquilo que deveriam aprender em idade apropriada. Então nós temos um problema sério. Okay? Por mais que se queira melhorar a eficiência dos sistemas e fazer com que todos sejam responsáveis, ora, como é que o próprio Estado lida com essa dimensão de que a escola não anda bem? Não é? E se os resultados dos alunos não estão bons, não é simplesmente modificando uma ou outra forma de aplicar a avaliação que a realidade vai ser modificada. Nós temos que pensar um pouquinho na questão da formação dos professores. Os professores não são os únicos responsáveis pelos resultados de aprendizado dos alunos. Eles são uma dimensão que faz parte do contexto do processo educacional. Quando a gente pensa numa escola em que forma mais ou menos os seus professores, e aí a gente usa escola no termo mais amplo, né, pensando na educação superior, não investe especificamente e não valoriza a sua pós-graduação, etc., né? Dando a retroalimentação necessária em nível de salário, a coisa está um pouquinho errada. Então nós temos que entender que essa relação de melhorar esses resultados, ela é importante, né? Mas em termos de pensar o que se quer efetivamente. Melhorar a nota, porque nós como brasileiros melhoramos, né? Estabelecemos lá um índice chamado IDEB, né? E já melhoramos bastante em nível do que éramos e que somos hoje. Mas e aí? Qual a diferença do processo? Entendendo que nós temos grande parte da população que não tem acesso a muitos e muitos benefícios sociais, a serviços básicos como a infraestrutura, né? Isso tudo influi? Claro que influi. As condições sociais de subsistência, elas são definidoras também da disposição para aprender ou não. O indivíduo pode aprender apesar de tudo isso. A questão é que com as dimensões sociais atendidas, ele vai aprender um pouquinho mais, com mais motivação, certamente. O segundo ponto, reduzir os custos do governo com a educação. Ora, é uma lógica
que não deve ser desconsiderada, tendo em vista de que existe um percentual do PIB já previsto para ser aplicado na educação, ok? Mas pensar em reduzir os custos dos governos com a educação é algo que a gente pode relativizar, não é? Porque não é só reduzir os custos do governo com a educação que a gente tem que pensar. É de que maneira o dinheiro que é previsto é investido efetivamente na educação, o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu acho que é um ponto muito importante, não é? Será que já não se tem economizado bastante em aprovando ou então fazendo um sistema educacional como a base de progressão, sem pensar na própria progressão? Né? Vocês lembram, alguém citou em determinado momento que a progressão, fui eu mesmo, né? Eu citei há um tempo atrás aí para vocês, que a progressão continuada foi entendida no Brasil como aprovação automática. Ora, a progressão continuada nos moldes de o aluno progredir de uma etapa para outra, entre aspas, esse progredir, né? E sem saber aquilo que deveria saber, é mais econômico. Por quê? Porque eu não vou ter o aluno repetindo o mesmo ano, né? Eu não vou pagar pelo mesmo serviço do professor repetidas vezes, ok? E o aluno entra e sai dentro do tempo esperado. E a escola praticamente, porque a política vem de cima para baixo, ela é levada a desenvolver aquele tipo de métrica em nível de reduzir os custos, não é? E até dentro daquela lógica do bônus, que nós falamos também em aula passada. Né? Ok, aqui está um problema sério, que não reduzir os custos da educação seria a grande sacada para a gente melhorar a educação de um país, ok? Seria exatamente fazer bom uso dos investimentos, ou então esse bom uso, se fosse relativizado, de repente aplicar efetivamente na formação das pessoas que conduzem o processo educacional, né? E reconhecer seu trabalho, né? E até seu mérito também, por que não? Né? Dentro do condicionante de sua formação, tá? Então, essas finalidades, elas são importantes, sim, mas com pontuações quando a gente pensa em melhoria dos resultados educacionais, redução dos custos do governo, né? Nós não queremos qualquer tipo de melhoria de resultados de aprendizado, nem qualquer redução dos custos com a educação, sendo que a que custo se faz a valorização dos profissionais que trabalham efetivamente com os seres mais importantes de um país, que são os seus estudantes. A avaliação da educação, de maneira geral, né, e olhando para o nosso país, é desenhada para aferir resultados mensuráveis, ou seja, o seu caráter é quantitativo, né? Até pela noção de quantas perguntas foram acertadas, quantas perguntas o aluno errou, qual o grau de dificuldade desta, o grau de facilidade daquela, o grau moderado de outra questão. Então, a gente observa que a dimensão qualitativa, embora prometido na própria BNCC, ela pode ser relativizada, porque enquanto nós temos uma narrativa de as condições não, o desenvolvimento qualitativo deve ter predominância sobre o desenvolvimento quantitativo, isso não é verdade quando se vai verificar, por exemplo, o índice de desenvolvimento da educação básica. Ou então, a nossa escola avançou X%. Então, existe também, não estou dizendo que não seja importante a variável mensurativa do que a escola atingiu, ok? O problema é que, às vezes, só fica no quantitativo em relação ao que deveria se atentar para que, o que o aluno estava antes e que o aluno conseguiu avançar um pouquinho mais quando se pensa no desenvolvimento de cada um dos alunos. Se existem os projetos pontuais para que o aluno se recupere de uma atividade ou então acelere seus estudos,
Ora, do ponto de vista qualitativo, deveria se observar também não só os fracassos do aluno, mas o quanto ele progrediu dentro mesmo do seu espaço de limitação, né? Porque muitos alunos, por conta de várias condições sociais, não vão ter o mesmo desenvolvimento. Então, isso tem que ser levado em consideração quando se pensa em avaliação externa também, ok? Então, vocês lembram que na aula passada, quando a gente falou do FNDE, a gente disse que o FNDE é uma autarquia, assim como o INEP também é uma autarquia. Tá? Então, o INEP tem várias atribuições aí. Dentre as atribuições, vai ter as que levantam dados, as que elaboram as avaliações externas e aplicam também as avaliações externas, convocando pessoas da própria comunidade, como no caso do SAEB, do antigo SAEB, né, que agora é o novo SAEB, né, e tinha as subdivisões por meio das provas. Tá? Para a gente citar um pouquinho sobre o trabalho do INEP, né, que é importante nesse processo de avaliação externa, a gente tem que as avaliações externas foram organizadas a partir do desenvolvimento de amplo sistema de informação e avaliação, né? E tendo o INEP como o grande condutor desse processo, essa autarquia que dá assessoria ao Ministério da Educação. Tá? Então, ajuda dentro do processo das avaliações externas o censo que se faz da educação básica, né, o censo anual, o censo do ensino superior também, né, já que existe a avaliação externa para o ensino superior, censos especiais, né, voltados ao professor, quantificação do professor, áreas, etc., né? Censos especiais da infância, censo indígena, né? Ao índice de desenvolvimento da educação básica também se leva em consideração, se faz essa leitura do país em relação ao que e como o país tem que alcançar de maneira geral, tá bom? Eu disse para vocês que foi na década de 90, né, que as avaliações externas ou as políticas de avaliações começaram a ter um pouquinho mais de corpo em nosso país. Vejam como é verdade, né? Então, criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, aí a gente tem a década de 90, 94 como referência, né? E dentro desse sistema de avaliação da educação básica, se aplicou a Prova Brasil, inicialmente, né, se elaborou a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e criou-se também, no outro nível, esse é o nível de educação básica, no nível de educação superior, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, hoje conhecido como ENAD, e que na época de FHC se chamava Exame Nacional de Cursos, que também tinha vulgarmente o nome de provão, né? Que o aluno deveria fazer para poder verificar o seu rendimento, né, dentro da educação superior. Tá? Mas hoje nós temos o ENAD como referência para a educação superior no Brasil e temos um novo SAEB, né, que agora inaugurado no governo de Bolsonaro, né, ele promete ter um outro tipo de organização, como veremos mais adiante. Mas para vocês é importante saber dessas provas, muito embora algumas delas não vão mais existir por conta da nova organização, mas para efeito de histórico, ela é importante, tá bom? Bora lá, olha, como era antes do governo Bolsonaro, né, a organização da educação que a gente entende como voltada à educação, à avaliação da educação básica, inicialmente, tá? Então nós temos lá os sistemas de avaliações educacionais no Brasil. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, até 2018, foi composto por 3 avaliações externas em larga escala e mais o Enem, tá certo? Então eu vou falar de cada uma dessas avaliações a seguir, tá? Explicando para que nível
etário e também para que anos específicos, né, elas eram direcionadas. Então, nós temos inicialmente aqui o SAEB, como vocês podem ver, como o responsável por organizar e aplicar as avaliações, não é? No primeiro polo, a gente vai ter a ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, ANRESC, ou Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, tá? Recentemente, a ANA, engraçado, recentemente já remodelada, né? Porque agora a ANA não é mais ANA, tem outro nome específico, como nós vamos ver, tá? Que tinha por finalidade a avaliação até o terceiro ano do ensino fundamental da alfabetização dos alunos brasileiros e o Enem, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que for efetuado inicialmente para apurar a qualidade do ensino médio no Brasil, mas que, até por questões econômicas e questões de solicitações de segmentos nacionais, ele se voltou para ser como um sistema de seleção ao ensino superior. Tá certo? Então, era esse o quadro de avaliação externa que nós tínhamos no nosso país, como diz lá em cima, até 2018. Ok? A partir de 2019, a gente tem, e é recente, portanto, né, nós temos um outro desenho para a gente poder pensar aí a educação básica em nosso país. Ok? Muito bem. O que são e o que pretendem as avaliações externas? Esta pergunta é uma pergunta muito importante, não é? Quer dizer, todas que fizemos até agora, elas são importantes, porque todos nós como educadores, se não passamos ainda, vamos passar por esse tipo de experimentação social, não é? Porque a curto prazo, eu particularmente vejo que não vai ser exaurido, quer dizer, não vai acabar tão cedo, né? Mesmo porque o que se projeta em nível mundial acaba sendo a linguagem que todos os Estados-nação acabam desenvolvendo. Portanto, nem tão cedo as avaliações externas deixarão de existir, tá? Mas o que são e o que pretendem? Vamos lá. O que são o que pretendem? Para cada uma das avaliações externas, existe um tipo de finalidade, tá? Como eu disse para vocês, eu vou explicitar cada uma das finalidades de cada uma daquelas avaliações que a gente colocou para vocês, tá? Então, nós colocamos a ANEB, nós colocamos a ANRESC, Prova Brasil, e a ANA, que eu disse para vocês que era mais recente e acabou de ser reformulada por conta do novo governo, tá? Primeiro, o ANEB, tá? A ANEB era uma avaliação de desempenho acadêmico e de fatores associados ao rendimento escolar, realizada a cada 2 anos em larga escala, ok? E media a proficiência em matemática e em língua portuguesa em relação à leitura, aplicado em amostra de alunos da antiga quarta série, hoje quinto ano, né? E oitavas séries, hoje nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio, ok? Hoje terceiro ano do ensino médio. Representativas de todas as unidades da federação, redes de ensino, regiões do país. Era uma avaliação aplicada desde 1990, mas que em 2005 passou a ser denominada de ANEB. Quer dizer que a Avaliação Nacional da Educação Básica era anterior ao governo de FHC. Essa foi uma das primeiras avaliações aplicadas aí, portanto, no final de cada um dos segmentos educacionais. Você tem lá quarto ano, oitava série, quarta série, oitava série, terceira série, ensino médio. Tá? Então, no final de cada ciclo, uma avaliação aplicada para apurar a proficiência em matemática e língua portuguesa dentro do quesito de amostragem, tá? Dentro de uma porcentagem de cada uma das regiões brasileiras, ok? Nacionalmente falando. A segunda avaliação aplicada, né,
nesse período dos anos 1990, foi a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, mas sempre chamada de Prova Brasil, mesmo que tenha modificado o seu nome, né? O pessoal chamou de ANRESC, poucos conhecem até na literatura como ANRESC, colocam mais como Prova Brasil. O nome oficial é ANRESC, tá certo? Então vamos lá. A primeira foi amostral, né? A ANEB. A ANRESC, ou Prova Brasil, é uma avaliação censitária, envolvendo os alunos da quarta série, quinto ano, né? E da oitava série, que hoje seria o nono ano do ensino fundamental das escolas públicas, das redes municipais, estadual e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, participavam, né, 20 alunos matriculados nas séries anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo. Esta avaliação avaliava as habilidades em língua portuguesa, foco na leitura, e matemática, foco na resolução dos problemas. Portanto, se vocês observarem, né, faltou aí o ensino médio, mas não é que eu tenha deixado de colocar, é que a Prova Brasil era voltada exatamente para o ensino fundamental, tá certo? Era censitária, portanto, a Prova Brasil, tá? Diferente da ANEB, que era para a educação básica como um todo. Beleza? Aí, nós não tínhamos nenhuma avaliação pensando dentro do governo, das políticas de avaliação do governo, voltadas à alfabetização. E nós tínhamos já mudado a esse período, a partir de 2006, o tempo de duração do ensino fundamental, que de 8 anos e centrado em séries, passava a 9 anos e centrado em anos escolares. Portanto, seria ensino fundamental de 9 anos. Mas existia até então uma avaliação específica para a alfabetização. O que existia de fato era a provinha Brasil, né, aplicada a cada 2 anos. Entretanto, faltava um caráter mais sistematizado de sua aplicação. Tá? Então, a ANA, ela realmente foi uma prova pensada em verificar o nível de proficiência dos alunos alfabetizandos para que se fizesse correções de fluxo em tempo hábil, né, para que eles darem prosseguimento aos anos escolares. Era a avaliação censitária envolvendo alunos do terceiro ano do ensino fundamental das escolas públicas. Olha, no terceiro ano, portanto, que a avaliação era aplicada, e nós estamos falando de alfabetização, né? Com o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, alfabetização matemática e condições de oferta do ciclo de alfabetização nas redes públicas. Então, na verdade, você tinha lá o nível de rendimento dos alunos e também análise das condições de oferta que as redes públicas dispunham para poder alcançar os seus alunos. A ANA, ou Avaliação Nacional de Alfabetização, foi incorporada ao SAEB pela Portaria 482, de 7 de junho de 2013, portanto, no governo Dilma. A ANEB e a ANRESC Brasil eram realizadas bianualmente, enquanto a ANA era de realização anual. Tá? Por que eu estou tendo cuidado em falar para vocês o tempo verbal aí era? Porque esse arranjo não é mais o arranjo atual. Tá? Por isso que eu estou fazendo essa ênfase, porque você pode dizer assim, mas a ANA existe ainda, né? Não, ela existia, ela tem agora um novo nome, uma nova proposta, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ok? E aí, já que falamos de tudo, e o Enem? O Enem também na década de 90, vejam, 1998. O Exame Nacional do Ensino Médio era, como antes constituído, e ainda é, porque permanece, né? E por que não se mexeu muito no Enem? Porque já existe uma série histórica desenvolvida pelo INEP acerca de como essa avaliação era aplicada.
mesmo nas provas que foram remodeladas, né, não se mexeu no conteúdo da série histórica. Quando a gente está falando de série histórica, é o que se cobrou nas avaliações anteriores e que serviu de referência para o país, né? Português e matemática? Pois é. Quando se fala, por exemplo, nas séries iniciais e séries finais do ensino fundamental, né? Mas foram agregados depois novos conhecimentos, né? E o ensino médio já tinha uma certa organização, né? Desde a década de 90. Portanto, por exemplo, no modelo atual não se mexeu tanto ou não se mexeu na estrutura do novo SAEB, portanto, tá? Isso que nós vamos verificar depois. O exame, portanto, é uma prova, o Enem, elaborada pelo INEP para verificar o domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino médio. O Enem é composto por 4 provas de múltipla escolha, com 180 questões, ok? 45 questões por área e uma redação. Então, vocês vão ter lá um conjunto de quatro avaliações, né? Uma delas para cada área e cada uma delas com 45 questões e mais a redação, tá? Dividida da seguinte forma: 45 questões para história, geografia, sociologia e sociologia, ok? 45 questões de linguagens e códigos e suas tecnologias, ok? E aí envolvendo português, língua estrangeira, espanhol, inglês, artes, literatura, educação física e tecnologias, da informação e da comunicação. Ciências da natureza e suas tecnologias, envolvendo física, química e biologia. Matemática e suas tecnologias, matemática, né, envolvendo álgebra, geometria, etc. E a redação, né, com um score mínimo a ser atingido. Tá? A pontuação das questões do Enem é feita pela metodologia chamada de teoria de resposta ao item, TRI. Esse é um ponto que eu vou cobrar de vocês, porque é importante a gente saber que essa teoria de resposta ao item leva em conta a dimensão de complexidade da questão que é ofertada para o aluno responder. Tá? Então, de repente, uma questão de alta complexidade, de média complexidade ou de fácil complexidade. Tá? Então, mediante essa organização, as questões elas são elaboradas no conjunto das avaliações externas do sistema educacional brasileiro. Teoria de resposta ao item, TRI. Beleza? Tá bom. O Enem é usado como vestibular nacional de uma série de universidades públicas, e algumas particulares e até no exterior. Em algumas universidades portuguesas, o Enem é utilizado para aceitar o aluno na universidade, tá certo? Em algumas universidades, eles utilizam como forma de pontuar ou referendar melhor. Então, a cada universidade pode, porque ela tem autonomia, utilizar de determinada maneira o Enem para poder promover o ingresso. De maneira geral, a utilização do Enem nas universidades públicas diminuiu um custo significativo, porque antes, embora alguns alunos pagassem as inscrições, né, existia todo um trabalho que era pensado o ano inteiro para se aplicar o processo seletivo ao vestibular, né, nas universidades. Então, diminuiu muito porque a escola simplesmente só faz as chamadas, as universidades só fazem as chamadas, agora via SISU, né? Então não tem nenhum tipo de problema. Tá? E a Secretaria da Educação Superior, não é? Então acaba favorecendo, o sistema de seleção unificado acaba favorecendo o próprio dinamismo da universidade. Com a nota do Enem, o estudante pode se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada, ou unificado, já que é sistema. Sistema criado pelo governo para selecionar alunos para as instituições públicas de ensino superior. O candidato pode escolher 2 cursos de graduação de diversas instituições brasileiras e em todo o território nacional, portanto. Tá? Então, hoje, quer dizer, desenhado anteriormente como uma avaliação para apurar a qualidade do ensino médio, hoje
o ensino, o Enem não é utilizado da mesma forma. Ele serve também como uma espécie de vestibular nacional, né? Em que o aluno, ao atingir determinado tipo de score, ele pode ou não ingressar numa universidade pública brasileira, tá bem? Beleza. Em 2007, no Brasil, vai se criar uma métrica apurada pelo INEP que vai ser bem afeita ao que muitos países capitalistas estão desenvolvendo. É interessante que foi desenvolvido no governo Lula, né? Através dos decretos e de 3 conjuntos de decretos que vão se voltar para a educação básica, para a educação tecnológica, né? E para a educação superior também. Tá? Esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou IDEB, surge em 2007 no âmbito do PDE. O PDE foram 3 conjuntos de decretos específicos que o governo Lula desenvolve para se pensar uma melhoria da educação no país, muito embora nesse período estivesse em andamento o Plano Nacional de Educação. Tá certo? Então cria-se um plano paralelo para se dar vazão a algumas necessidades observadas no país. Tá? Então, eu falei de 3 decretos. O decreto 6.094 de 2007, 6.095 de 2007 e 6.096 de 2007. O primeiro, 6.094, dizia respeito à educação básica. O segundo dizia respeito à educação técnica e tecnológica no Brasil, né, profissionalizante. E o terceiro, a 6.096, as universidades, daí o reúne como um dos programas que tomou impulso por quanto novas instituições possibilitavam a abertura de novos campi, né, novos campos também, né, pensando nessa relação, né, um conjunto de campi e campus, né, baseia-se em 2 eixos, o IDEB, o fluxo escolar e desempenho dos alunos, constituindo o único indicador, certo? Quando eu falo desempenho dos alunos, vocês já sabem que são as notas, os rendimentos, né? O que os alunos efetivamente conseguiram atingir, e aí pensando em português e matemática em grande proficiência, tá certo? Fluxo dos alunos diz respeito exatamente à questão de a relação entre entrada, permanência, saída da educação básica. Em que momento a escola consegue fazer esse tipo de trabalho para favorecer ou não o fluxo do aluno durante a sua estada na escola, a sua vida, seu processo de permanência na escola. O sentido do IDEB: evitar o aumento da aprovação sem que os alunos aprendessem e evitar que as escolas reprovassem em massa, excluindo alunos com desempenho insuficiente e selecionando os melhores para elevar as notas na prova. Olha, é meio complicado, né, a gente pensar que o sentido do IDEB acaba tendo algum tipo de orientação que não a gente olhar para os números e tentar ver nos números onde nós queremos chegar. Mas se eu me preocupo isso em nível apenas quantitativo, ora, é fácil fazer exatamente esse segundo segmento que eu li para vocês de frasal, né? Eu excluo os alunos com desempenho insuficiente, seleciono os melhores, elevo as notas do grupo na prova, né? E, portanto, se faz um mascaramento de resultados. Se eu entendo que o sentido do IDEB deve ser um ponto de partida para a gente enxergar como a educação deve ser entendida e trabalhada no Brasil, eu vou me preocupar também com o que os alunos efetivamente estão aprendendo. Treinar os alunos para atingir uma nota e depois a escola dizer que foi bem no IDEB é terrível. Tá? Esse sentido é um pouquinho meio camaleônico.
para quem é do interior sabe que camaleão é um bichinho que muda de cor, né? Então, às vezes engana, né? Não adianta a gente evitar o aumento da aprovação, né? Porque se diz assim, nós estamos preocupados que os alunos, é, a, que os alunos que não aprendem passem de ano. Não é só isso, embora e exatamente esse deveria ser o grande foco, né? A gente deveria pensar que fazer com que os alunos aprendessem efetivamente aquilo que deveriam aprender, né? Então, eu acredito que aqui tem um- uma, uma batalha ainda que nós temos que desenvolver na educação brasileira, ok? Paralelamente ao Sistema Nacional de Educação, centrado no SAEB, São Paulo também, na década de 90, já que o governo federal lá começa na década de 90 a criar o seu sistema de avaliação da educação básica, o Estado de São Paulo também é paralelo. Parece que São Paulo está sempre em concorrência com o Sistema Nacional, né? Vejam, o caso de São Paulo sobre os sistemas estaduais de avaliação. São Paulo, em 1996, muito apoiado pelo mercado e mais fortemente pelo Banco Mundial, ele cria o SARESP. SARESP vai ser justamente o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. E vejam, a avaliação que se aplica, né, através do SARESP deveria ser anual, censitária e diagnóstica, compulsória para as escolas da rede administrada pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Anualmente, o SARESP avaliaria, né, os alunos do terceiro ano, quinto ano, sétimo ano e nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Assim como o Brasil cria em 2007 o IDEB, São Paulo, nos anos 2000, vai ter o seu próprio Índice de Desenvolvimento da Educação Estadual, chamado de IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Não é? Para que pudesse atingir a métrica estadual, né? E que, olhando para as escolas públicas estaduais, e que pudesse também projetar esses alunos, de certa maneira, como os melhores da federação em nível nacional. Tá? E o que nós vamos ver não é bem o que vai estar acontecendo, né? Se bem que São Paulo tem mais recursos financeiros que as demais unidades da federação. Mas não necessariamente é o estado que tem os melhores índices em todas as áreas do conhecimento. Nós tivemos sempre um pé e acompanhando o movimento internacional, da economia internacional, e trazendo muitas influências do externo para cá, para o nosso país. Né? As avaliações externas foi um exemplo disso que a gente citou para vocês, ok? Mas também, e ultimamente, o Brasil está olhando muito para o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, né? É uma iniciativa de avaliação comparada coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O país Brasil é aspirante, nosso país é aspirante ao OCDE. Ele não faz parte efetivamente, mas é aspirante. Tá? Então, na verdade, ele já quer ir se moldando ao que os países da OCDE colocam como métrica quando vão avaliar os seus alunos em área específica, tá bom? E aí a gente vai verificar qual é o objetivo do PISA. Produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. As provas acontecem a cada 3 anos e abrangem 3 áreas do conhecimento: leitura, matemática e ciências. Vejam como é bem interessante que são métricas que nós já utilizamos com muita ênfase há muito, né? Principalmente no ensino médio. Tá? E deve ser aplicado a estudantes de 15 anos, correspondendo ao primeiro ano do ensino médio. O que esses alunos efetivamente conhecem, né, em
nível de leitura, matemática e ciência, pensando na língua de cada país. Tá? E eu diria para vocês que não vai tardar de forma nenhuma, né, o quesito de que o inglês entre nessa contagem, porque é uma língua importante de comunicação internacional. Mas, por enquanto, o IDEB não, desculpe, o PISA leva em consideração a leitura da língua nativa, da língua de cada um dos países, portanto. Aí o Brasil está nesse pé de fazer parte também do PISA, né, o que o comparativo nacional mostra, né, de como os alunos brasileiros estão em relação do que se cobraria no PISA. Tá bom? O marco normativo para a implementação e aprimoramento do SAEB, do novo SAEB. Né? O que mudou, aí pegando os pontos 18 da atividade que a gente está desenvolvendo, né? Tá bom? O que mudou a partir do governo Bolsonaro, né? Pensando aí o novo SAEB, porque a grande crítica que se fez desde o governo Weintraub é de que existia uma miscelânea de avaliações. É ANRESC, é Provinha Brasil, é Prova Brasil, é SAEB, não é? Então, e outra coisa, a questão da modulação, do tempo de aplicação de uma para a outra, muitos estudantes, muitos professores, às vezes, eram só informados de que deveriam aplicar, e essa era a grande queixa que o novo governo trazia, que era necessário uma reformulação. Aí eles vão buscar o marco legal para reformular, para elaborar a proposta do novo SAEB, que está já em vigência. Tá? Então, marco legal e normativo para implementação de aprimoramentos no SAEB 2019. A Constituição Federal de 1988, eles vão buscar lá, tá? Sobre a qualidade educacional, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e suas alterações. Eles vão se basear na Lei do Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, de 2014, né? A resolução que estabelece a Base Nacional Comum Curricular em 2017, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa nova estrutura do SAEB, tá? Então desse aprimoramento. Então o que vai existir agora não é tipo mais ANA, vai existir SAEB voltado para a alfabetização, tá? SAEB voltado para a educação, para o Fundo 1, SAEB voltado para o Fundo 2, SAEB voltado para o ensino médio. Tá? Então, o nome SAEB vai envolver todas as etapas da educação básica, tá? O ensino médio também entra dentro dessa métrica. Está com o nome, mas quer dizer, conservando o nome Enem, né, que se tinha antes, tá bem? Então, esse desenho que eu trago para vocês, né, e já colocando vocês já dentro da nova métrica da avaliação externa no Brasil, tá? São os aprimoramentos para o SAEB 2019, em forma de síntese. Então, o SAEB permanece, ele continua existindo, tá? Mas é o SAEB Educação Infantil, é o SAEB Ensino Fundamental, o SAEB Ensino Médio, tá certo? Então, o SAEB Educação Infantil envolve lá, ok? A avaliação para a creche, a pré-escola, não para os alunos, mas para a escola em nível de levantamento de como a escola tem se preparado para fazer o enfrentamento educacional. Isso é muito importante. Né? Então, pela primeira vez, se colocou como proposta esse tipo de avaliação. Do ensino fundamental, em 3 momentos o SAEB vai ser aplicado. Primeiro momento, SAEB aplicado à alfabetização, né? Pegando lá não mais o terceiro ano como era na ANA, mas o segundo ano do ensino fundamental. Ok? No final do Fundo 1, quinto ano, é a aplicação de uma avaliação também externa. No final do Fundo 2, nono ano, a aplicação de uma avaliação externa. Portanto, no ensino fundamental, vocês vão observar que existem 3 avaliações externas sendo aplicadas, né, para efeito do SAEB do ensino fundamental. Tá bom? Então, SAEB ensino fundamental segundo ano, quinto ano, nono ano. E no ensino médio, no terceiro ano ou na terceira série, se assim vocês preferirem, do ensino médio. Tá bem?
Escolas públicas e particulares, na população-alvo, né, elas começam a adentrar, principalmente quando se pensa nas particulares, que participavam dos processos avaliativos muito mais por adesão. Tá? Então, elas entram como objeto de preocupação da qualidade. Questionários para dirigentes, diretores, professores e estudantes. Né? Um outro quesito que foi colocado como inovador. Testes cognitivos para estudantes, pensando nessa nova forma de organização da educação. Tá? Olha só como é que ficou. O segundo ano, que é a alfabetização, língua portuguesa e matemática. Quinto ano, mesma coisa, língua portuguesa e matemática. Nono ano, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Observem aqui que ciências da natureza e ciências humanas está em negrito, tá? Justamente porque o que vai ser contado para o IDEB, tá? Porque a avaliação é aplicada, você verifica os scores dos alunos. Para que os scores dos alunos vão ser utilizados? Para compor o IDEB. Tá? O IDEB, portanto, você tem lá composto do fluxo do estudante e também do seu desempenho. Então, o desempenho vai ser observado em língua portuguesa e a matemática, tá bom? Mas isso aqui é incorporado. Isso é a novidade. Se incorpora as ciências da natureza e as ciências humanas como quesitos dentro da avaliação, tá certo? No ensino médio, língua portuguesa e matemática como os dois grandes vetores do novo SAEB, portanto, a ser desenvolvido, tá certo? Principais mudanças, pensando aí e destacando para vocês, tá, gente? Fim das siglas que identificavam as avaliações. Olha só, ANA, ANEB, ANRESC e Prova Brasil. Utilização apenas da sigla SAEB, tá? Onde está todas essas demais siglas anteriores, a única sigla que vai ser utilizada vai ser SAEB para melhorar a assimilação do sistema de avaliação da educação básica ao dia a dia dos professores, ao dia a dia dos sistemas de metrificação da avaliação nacional, né? E das universidades como um todo também, acredito. Né? Outra mudança, a identificação das avaliações do SAEB será pela etapa da educação básica. Ok? Como vimos lá. Né? Você tem a educação infantil, você tem o ensino fundamental e você tem o ensino médio. A inclusão da educação infantil para abranger o percurso regular da educação básica. Avaliará as condições de oferta e acesso. Antes ela não era nem feita, nem constava do processo de avaliação nacional. Agora ela passa a ser colocada também. Eu acho que isso é um ganho para nós, enquanto população brasileira, porque quando a gente fala, por exemplo, de educação infantil de 0 a 3 anos, a gente tem que levar em consideração que nós não temos nem o atendimento completo ao número de crianças que buscam a educação nessa faixa etária de 0 aos 3 anos. E muitos buscam por vários motivos. Um dos mais recorrentes é por conta dos pais que trabalham, né? Mas é o direito da criança e avaliar condições de oferta e de acesso é importante justamente para a gente sinalizar o que precisa ser mudado em nível quantitativo e qualitativo na educação infantil também, a inclusão. Ok? Muito bem. A nova estrutura do SAEB, nova estrutura da avaliação, né, de avaliação do SAEB. Nós temos acesso e oferta, pensando a educação infantil e a educação infantil composto, bolinha vermelha, da creche, né, 0 aos 3 anos. Bolinha amarela, pré-escola, 4 e 5 anos, tá certo? Então, essa aqui é uma inclusão nova no SAEB, tá? As condições de oferta e acesso, como vimos colocando para vocês, tá? O ensino fundamental, avaliação dos estudantes do ensino fundamental, no segundo ano, no quinto ano, no nono ano. Lembrando que, como eu disse para vocês, né, português e matemática é o que vai contar em todos esses segmentos aqui, tá? Segundo, quinto e nono ano. Lembrando que segundo ano aqui é o SAEB voltado para a alfabetização, tá certo? Aqui seria o Fundi 1, né? Que a gente tem
essa, essa divisão mental aí para a gente poder entender. E a partir do sexto ano, e quando chega no nono ano, se aplica também voltado para português e matemática e os ciências da natureza e ciências humanas sendo incluído como um outro vetor importante que pela primeira vez se coloca. Ensino médio, né? Aplicando-se, portanto, aí a avaliação do rendimento dos alunos, né, no ensino médio para se verificar como é que esses alunos efetivamente estão, tá bom? Gente, o que tá diferente, né? Então, nomenclatura, ok? As avaliações permanecem praticamente com os mesmos conjuntos de disciplinas, ok? A inclusão da educação infantil como referência para a gente poder observar, né, de que era uma necessidade, de repente não foi nem inovação do próprio governo, mas já era uma solicitação social presente, né, dentro dos movimentos que lutam pela educação infantil no país, né, que foi incorporado. Detalhamento do SAEB por etapa. Vamos lá. SAEB Educação Infantil. Avaliação da condição de acesso e oferta, como já falamos. Não haverá aplicação de prova para estudantes de creches da pré-escola, tá? É justamente essa verificação das condições de oferta e acesso. Tá certo? Outro, pensando no segundo ano, no quesito que antes era ANA, agora é SAEB segundo ano, né? SAEB Ensino Fundamental segundo ano. Mudança da etapa de referência para avaliação da alfabetização, que antes era do terceiro e agora é no segundo ano do ensino fundamental, onde a avaliação é aplicada no segundo ano. Novas matrizes de avaliação para o segundo ano, portanto, né? Essas novas matrizes têm a ver com o que se vai cobrar no nível de competências e habilidades dos alunos, também olhando muito para a BNCC. A aplicação das provas para os estudantes de terceiro ano do ensino fundamental deixe de existir, né? Então, é no segundo ano que a avaliação será aplicada. SAEB, ensino fundamental ainda, né? Pensando aí no nono ano, quinto, nono ano, né? Por etapa. Inclusão de questões das áreas de ciências para avaliação dos estudantes do nono ano do ensino fundamental. Não haverá mudanças nas matrizes da língua portuguesa e matemática de quinto e nono ano. Permanece a mesma estrutura, tá? As questões de ciências humanas e ciências da natureza no ensino fundamental não serão utilizadas para o cálculo do IDEB. Serão aplicadas, mas não utilizadas justamente porque, para se manter a série histórica, que o INEP vem desenvolvendo, né, sobre a apuração do rendimento dos alunos e até seguindo uma métrica internacional, como por exemplo o PISA, né, que leva em consideração a leitura, o rendimento lá em matemática e nas ciências, mas aí no caso só no caso brasileiro, somente na língua e em matemática propriamente, tá? Detalhamento do SAEB por etapa. SAEB ensino médio. Não haverá alteração nas matrizes de referência de língua portuguesa e de matemática no terceiro ano do ensino médio e na terceira série do ensino médio. Elas serão mantidas para preservar comparabilidade entre as edições do SAEB. Tá? Então permanece a mesma estrutura da avaliação aplicada aí em nível de SAEB e ensino médio. Certo? SAEB 2019, composição das provas. Nós falamos agora há pouco, né, que haveria algumas alterações dentro da matriz curricular, levando em conta a Base Nacional Curricular Comum. Okay? Então, como é que vai ser composta essa prova do segundo ano do ensino fundamental? Prova de língua portuguesa e matemática, itens de resposta objetiva e itens de resposta construída. Tá? Então, o TRI, teoria de resposta ao item, também vai ser colocada, né, em respostas que podem ser construídas pelos alunos. Tá bom? Matrizes de referências alinhadas à Base Nacional Comum Curricular, conforme a resolução número 2 de 2017 do Conselho Nacional de Educação. Tá certo?
que tem lá as competências gerais específicas de cada ano do ensino fundamental, por exemplo. Tá certo? Muito bem. A composição das provas do quinto ano, prova de língua portuguesa e matemática, itens objetivos, não haverá alteração das matrizes de referência. No nono ano do ensino fundamental, provas de língua portuguesa e matemática, itens objetivos, manutenção das matrizes de referência, provas de ciências humanas e ciências da natureza, itens objetivos de resposta construída, elaborados em consonância com as matrizes de referências da BNCC. Tá bom? Então, existe essa, a gente pode dizer, inserção das ciências humanas e ciências da natureza, mas não vai ser contado para efeito do IDEB. As matrizes de referência de língua portuguesa e matemática serão mantidas nesta etapa para garantir a comparabilidade da série histórica de resultados do SAEB e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Estamos reforçando o que já falamos anteriormente, porque vale a pena a gente entender como isso vai ser organizado, dado que muitos de vocês vão estar utilizando, depois de formados, esta referência para poder atuarem como docentes. Aí nós temos a terceira, e em alguns casos, né, porque a abertura da legislação para se ofertar também o quarto ano, ou quarta série do ensino médio, prova de língua portuguesa e matemática, itens objetivos. Não haverá alteração das matrizes de referência, tá bom? Então, uma coisa é o Enem, a outra coisa é o SAEB, tá? Então, não é para contar como, por exemplo, o SAEB já é o Enem. Não, não é o Enem. Tá? O SAEB é agora um momento de se olhar para português e matemática, de como esses alunos na escola estão rendendo, né? No finalzinho do terceiro ano ou quarto ano do ensino médio. As matrizes de referência de língua portuguesa e matemática serão mantidas nesta etapa para garantir a comparabilidade da série histórica de resultados do SAEB e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Tá? Então, se mantém as matrizes de referências para o terceiro e quarto ano, se tiver nas escolas, né, no ensino médio. Pensando aí talvez numa diluição ou aumento do tempo na escola, né, é previsto que a escola também possa se organizar com um ano a mais de duração e alguns estados, como São Paulo, estão pensando em colocar o quarto ano do ensino médio como preparo mesmo, né, mais intenso para aqueles que querem ingressar no ensino superior. Tá? Mas existe possibilidade também de se aumentar a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, né? E com isso se garantir esse quarto ano, ok? Síntese de 2019, retomando aí alguns pontos que já falamos e indo para o encerramento também da nossa fala nessa aula. Ok? Vamos lá. Avaliação da alfabetização, ANA, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, ou Prova Brasil, Avaliação Nacional da Educação Básica, ANEB, perdem as nomenclaturas e serão agrupadas sobre o mesmo nome, SAEB. Então, um nome só, né? Levando em conta as etapas. SAEB do ensino fundamental, segundo ano. SAEB do ensino fundamental, quinto ano. SAEB do ensino fundamental, nono ano. SAEB do ensino médio, terceira série ou terceiro ano. Tá? E SAEB, educação infantil, tá? Que tem lá subdivisões, creche e pré-escola. A educação infantil será incluída no sistema de avaliação, mas os questionários serão respondidos pelos professores, okay? E parte também pela gestão, quando se trata das atividades meio desenvolvidas para se atingir a análise, né, das condições de oferta de cada uma das unidades. As provas que antes tinham datas diferentes de aplicação passarão a acontecer nos anos ímpares.
enquanto os resultados nos anos pares. De novo, ó, as provas que antes tinham datas diferentes de aplicação passarão a acontecer nos anos ímpares. Enquanto os resultados, né, você faz as provas e nos anos pares os resultados saem. Nos anos ímpares as provas, nos anos pares os resultados saem. Alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental passarão a fazer provas também de ciências da natureza e ciências humanas, mas o IDEB não irá considerar esses resultados a fim de continuar com a série histórica, já que nos anos anteriores tais áreas não foram contempladas ou não eram contempladas, tá bom? Outro, a avaliação da alfabetização será antecipada para o 2º ano, antes era no 3º, né? Visto que a BNCC prevê o fim do ciclo no 2º ano, o ciclo de alfabetização. Antes, esta avaliação era aplicada aos alunos do 3º ano do ensino fundamental. Serão criadas matrizes de avaliação para as novas áreas e segmentos que serão avaliados. As provas irão contemplar as competências e habilidades previstas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e aqui só uma observação, a BNCC vai ser um dos tópicos, é claro que de maneira bem resumida, né, por conta do tempo que nós vamos ter, da nossa aula de Políticas 2, tá bom? Então, aguarde que agora não é o momento ainda dessa discussão sobre o BNCC, tá? Então, a gente vai ter esse momento de verificar quais são essas competências e habilidades previstas lá na BNCC, juntos, tá? Que vocês podem ver antes, é claro que está tudo disponível para que vocês possam fazer as leituras, mas dentro de uma ótica de discussão, eu acho que é bem proveitoso como nós vamos fazer. Todas as escolas particulares poderão participar do SAEB por adesão, e irão receber resultados individuais por instituição. Tá? Então, na verdade, aqui a gente tem, é claro que a gente tem uma observação, é claro que eu penso que grande parte, não todas as escolas vão querer participar, justamente para mostrar como a escola particular está, quanto ela é boa, né? E aí, utilizando inclusive dessa avaliação de larga escala, né, que é o SAEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, tá certo? O Sistema de Avaliação da Educação Básica. Agora, para a gente poder fechar e a gente refletir junto, pessoal, bora lá. Primeiro, o que eu pensei que fazer com vocês agora no final? Bem, deixar essas perguntinhas. Primeira perguntinha aí, ó, para a gente poder refletir junto. O que os alunos estão aprendendo? Né? Pensando no arranjo histórico da nossa educação. Porque nesse momento a gente vai ter lá um conjunto de scores. E aí vem, em que medida os resultados obtidos correspondem ao que se espera deles ao final dos diferentes ciclos ou níveis de aprendizagem? O que se espera dos alunos do ponto de vista governamental, mas o que se espera do ponto de vista social, da escola, dos professores. Do ponto de vista qualitativo, eu acho que nós temos muita coisa a ser discutida ainda. Do ponto de vista das políticas públicas, né, item após item, etapa após etapa, muitas coisas podem até ser colocadas na agenda do dia e algumas implementadas. Do ponto de vista qualitativo, é uma batalha, porque há que se pensar que professor, que aluno, que pais, que escola que se tem, né, para se entender os resultados que se praticam. Segundo conjunto de perguntas, quais os fatores que melhor explicam os resultados positivos ou negativos da educação? Né? É apenas os insumos que a escola tem? Ou então o espaço físico? Ou então o número de professores? E às vezes esse número de professores não são professores bem qualificados para trabalhar? Que fatores que melhor explicam os resultados positivos ou negativos? Quais os efeitos da repetência? Eu colocaria, e da aprovação automática também, né?
ou do processo de alfabetização nas séries iniciais, ou de aspectos como salários, carreira e formação de professores, em que medida o envolvimento dos pais nas atividades escolares dos filhos incide sobre os resultados que eles têm, né, no dia a dia e nas avaliações de larga escala? Né? Então, é uma conversa que a escola tem que ter, inclusive, com os pais. Qual o nível de acompanhamento que se faz? Porque muitos pais acabam terceirizando uma atenção que deveria ser deles, muitas vezes. Não importa, até como uma família composta, que seja só de pai, mãe, avó, né? O acompanhamento do ser em desenvolvimento é fundamental. Né? Então, a escola precisa conversar, entender alguns porquês. Né? Por isso que só a métrica de você olhar para os resultados e fazer a análise, ela pode trazer algumas lacunas que não vão ser enxergadas nunca se a gente não se atentar, né, para essa discussão. Finalmente, o terceiro grupo de perguntas que eu trago para refletirmos: qual é o grau de equidade observado nos resultados da aprendizagem, né, nos grupos sociais representados? Porque tem isso, né? A escola, às vezes, não faz esse tipo de mensuração, só verifica lá o que o aluno rendeu em português e matemática. Mas quais são os grupos representados lá, né? Qual o grau de equidade, pensando-se em quem a escola atende, né? Como as desigualdades sociais, econômicas e culturais de uma dada sociedade incidem sobre as oportunidades de aprendizagem. E, finalmente, que características escolares diminuem o impacto do nível socioeconômico nos resultados da aprendizagem. Ou, se a gente pensar ao contrário, né, que características escolares aumentam o impacto do nível socioeconômico nos resultados da aprendizagem. De maneira geral, meu povo, eu digo para vocês como é importante a gente pensar na escola que temos a partir das políticas de avaliação. Esse último compasso que eu trouxe para vocês é fundamental nós entendermos porque é a nova métrica quando se fala de avaliações externas no nosso país. Está aí uma boa temática para ser desenvolvida também numa iniciação científica ou num TCC, caso você queira pensar neste aspecto. Desejo a vocês todos uma excelente continuação de atividades e que possamos certamente aí aprender cada vez mais olhando para a nossa realidade, olhando para o nosso país e querendo fazer melhor e cada vez de maneira mais qualitativa, né, as ações que temos que desenvolver, com professores, com gestores, com coordenadores pedagógicos, dentre outros. Fiquem bem, grande abraço a todos.